Prezado amigo, amiga, irmão, irmã, que está acessando nesse momento o canal Mensagem da Última Hora. Desejo a você que, desde já, Deus te abençoe, Deus fale ao seu coração, porque, conforme você deve já ter visto no canal, o nosso vídeo de apresentação, o objetivo desse canal é divulgar a mensagem da última hora. Uma mensagem que tem por objetivo encontrar e alimentar aqueles que têm dentro de si uma semente eleita, predestinada por Deus para receber essa mensagem. E essa semente, ela é o princípio da fé apostólica, da fé cristã, da fé que tinha aqueles discípulos que se assentavam com Jesus e aos quais ele próprio. Isso é muito importante de você saber e gravar em sua mente. Ele próprio, o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, abria o seu entendimento, abria o entendimento deles. Era ele, naquele tempo, que abria o entendimento daqueles discípulos, daqueles que tinham essa sede em ouvir as suas palavras, e então eles podiam compreender aquilo que ele estava lhes ensinando. E compreenderam tanto que eles o reconheceram como o Cristo, como o próprio Deus encarnado em Cristo, em Jesus, naquele corpo chamado Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, manifestado no corpo chamado Jesus. Portanto, todos aqueles que tinham, e até hoje, porque o Evangelho ele não foi somente àqueles que estavam destinado àqueles que estavam ali com Jesus naquele tempo, mas o Evangelho continuou sendo pregado, isso foi ordem de Jesus em São Mateus capítulo 28, versículo 19. O Evangelho deveria ser pregado a todas as nações. E o Evangelho tem sido pregado a todas as nações. Mas Jesus deu ali um pré-requisito para que ele deu ali a fórmula completa para que esse Evangelho fosse pregado. Ele disse, ele ordenou, ele mandou que o Evangelho fosse pregado. E aqueles que crescem fossem então batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito bom, muito importante frisar isso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles que tinham a semente eleita, a semente predestinada para receber a mensagem daquele tempo, souberam identificar qual era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse vídeo vai mostrar para você como é que era o batismo naquele tempo, nos tempos apostólicos. E isso é muito importante, isso é de fundamental importância, porque no decorrer dos tempos, isso foi se perdendo, foi se misturando, as organizações religiosas foram misturando a verdadeira palavra com tantas coisas que virou a confusão que nós temos hoje. Que as pessoas têm abalado até mesmo a sua fé,
de tanta confusão que se tornou as organizações religiosas. Mas Deus, misericordioso, como sempre foi, o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Um Deus justo, mas misericordioso. Teve misericórdia desta geração presente, desta era presente, e enviou-nos uma mensagem que nos prepara. Porque ele disse, quando ele ascendeu, ele disse que ele voltaria. Ele voltaria pela segunda vez. E ele levaria aqueles que tinham aquela fé que ele estava dizendo para eles, para os discípulos daquele tempo, a fé que ele ensinou naquele tempo. E aqueles que tivessem atendido ao mandamento, tivessem cumprido ao mandamento que ele deu lá em São Mateus capítulo 28 e 19. Jesus jamais irá pela segunda vez buscar organizações ou pessoas unidas a organizações que se desviaram da palavra. Não, ele vem buscar, sim, ele cumpre as suas promessas, mas ele vem buscar aqueles que permaneceram ou que foram restaurados à fé apostólica. E a restauração da fé apostólica se dá pelo primeiro passo, que é o batismo correto, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi no princípio e isso deveria ter permanecido, mas houve um desvio. Por questões que você vai ver aqui, nós vamos falar sobre isso no decorrer dos vários vídeos que tem aqui no canal. Ao longo do tempo, isso foi se perdendo. Mas Deus, por sua misericórdia, nesse tempo presente, através da mensagem que Ele nos enviou para esta hora, que é a última hora, são os últimos tempos deste mundo, Ele resgatou, Ele restaurou, Ele trouxe uma mensagem. Deus enviou-nos uma mensagem que nos restaura a fé apostólica. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveite ao máximo o conteúdo que temos aqui e desde já nós indicamos, analise, examine as escrituras de tudo que você vai ouvir aqui e peça a Deus, como aqueles discípulos, quando não entendiam algumas parábolas ou todas as parábolas, a forma de Jesus trabalhar, eles não foram embora. Eles ficaram com Jesus e oraram, e melhor, falaram com Jesus e pediram para que ele esclarecesse as parábolas, e ele esclareceu. E hoje nós podemos falar da mesma forma com Jesus. Ele não está presente aqui em carne humana, mas nós podemos falar com ele através da oração. Nós podemos orar e pedir a Deus, Senhor, abra o meu entendimento, como o Senhor abriu ali dos discípulos. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio. Então eu oro, eu peço ao Senhor, abra o meu entendimento. Abra o meu entendimento para que eu creia nas Escrituras, para que eu compreenda as Escrituras. Não somente na mente, mas que eu creia com o meu coração, com a minha alma. Essa é a nossa oração para você que está acessando o nosso canal. Então vamos em frente, porque neste vídeo, esse vídeo inicial aqui do nosso canal, nós vamos trazer para você a história do batismo apostólico. Vamos em frente. Nós vamos ver aqui um registro de um dos primeiros batismos realizados no nosso tempo, seguindo a fé apostólica. Portanto, o que se segue é um registro verdadeiro de um batismo que aconteceu em Roma no ano 100 DC, depois de Cristo, na nossa era, no ano 100, e foi reproduzido pela revista Time no dia 5 de dezembro de 1955. Vamos ao relato. O diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela borda do batistério, ou melhor, pela porta do batistério. E de pé, da cintura para baixo, dentro da piscina, estava Marcos Vasca, o vendedor de madeiras.
Ele estava sorrindo quando Públio entrou na piscina ao lado dele. Crês? Ele perguntou. Creio, respondeu Públio. Creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado por Pôncio Pilatos. Com ele eu morri, e assim com ele eu posso ter vida eterna. Então, ele sentiu os braços fortes que o apoiavam quando ele se deixou deitar de costas na piscina, sendo imergido, e ouviu Marcos expressar nos seus ouvidos: Eu te batizo em nome do Senhor Jesus, quando a água fria se fechou sobre ele. Então está aqui o relato de um batismo apostólico, de um batismo conforme o cumprimento, cumprindo a ordem de Jesus em São Mateus, capítulo 28 e o versículo 19. Isso foi na nossa era, foi em Roma, na nossa era, no ano 100. Isso é muito importante que fique bem claro para você. Na nossa era, no início do ano 100, o batismo era feito dessa forma. Lá no princípio, depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, o batismo ainda era dessa forma. Portanto, nós vemos que o desvio aconteceu, e você vai ver aqui no canal quando é que aconteceu esse desvio. Tá? Em que ano aconteceu o desvio, que deixou-se de seguir esta fórmula batismal. Deixou-se de seguir, na verdade, deixou-se de cumprir o mandamento de Jesus. Porque até então, como nós vemos aqui, ainda no ano 100, né, desse nosso século, desse nosso período, ou seja, após nosso século não, porque nós já estamos no século 21, né? Mas no início ali, logo 100 anos depois de Cristo, você vê o batismo sendo feito da forma que Jesus mandou, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cumprimento de Mateus 28, 19, conforme Atos 2, versos 37, 38 e outras referências que nós vamos indicar. Agora nós vamos a algumas referências de enciclopédias e de outras fontes seguras, verdadeiras, verídicas, e se você deseja, você pode pesquisar. A maioria deste material está em inglês. Se você tem conhecimento de inglês, você mesmo pode fazer a tradução, e hoje fica simples da gente compreender, né? Mas o original de cada uma dessas citações estão em inglês, mas são verídicas, você pode confirmar. E vamos passar para você, ainda nesse vídeo, uma série de referências bíblicas, porque, independente do que diz as enciclopédias, a enciclopédia é importante porque ela mostra a história, mas você deve seguir tudo, referenciar tudo de acordo com as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Então, na Enciclopédia do Conhecimento Religioso, de Schaffer Zog, volume 1, página 435, a edição de 1966, está escrito: o Novo Testamento só mostra batismo no nome de Jesus, que ainda acontece até mesmo no segundo e terceiro séculos. Nós falamos do ano 100, que estava dentro do primeiro século, né, do período após Cristo, depois de Cristo. Né? Então, até ali o terceiro século, né, por volta do ano 320, 24, você vai entender melhor isso acompanhando os outros conteúdos que nós temos aqui no nosso canal. Por isso que nós estamos citando essas datas, para que você já vá se situando o que é que aconteceu ali no ano 325. Tá? Por volta ali do ano 300, mais especificamente no ano 325. Nós vamos falar sobre isso depois, mais para frente. Mas é importante que você tenha isso em sua mente.
Tá? O batismo em nome de Jesus, ele aconteceu no Novo Testamento e também nos nossos dias, né? Depois que Jesus ascendeu aos céus, até ali no segundo e terceiro século. Enciclopédia de Religião e Éticas, editada por James Hastings, volume 2, página 384, edição de 1958, sobre o método do batismo. A fórmula usada era no nome do Senhor Jesus Cristo, ou alguma frase sinônima. Não há nenhuma evidência para o uso do nome Trindade. Isso quem diz a Enciclopédia de Religião e Éticas. Por que que esse conhecimento acabou ficando escondido, deixado de lado? Há um interesse com relação a isso, né? Só não é, obviamente, o interesse de Deus, né? Porque negar essas verdades é não cumprir a ordem de Jesus, o mandamento de Jesus em São Mateus capítulo 28, 19. Não é interesse de Jesus, não é interesse de Deus que esse conhecimento não esteja claro para você, não é? Então, o interesse de Deus, a vontade de Deus é que você tenha esse conhecimento, porque é o cumprimento da ordem de Jesus, né? E se você tem essa semente dentro de você, como falamos lá no início, fique tranquilo. Deus é responsável por você. Ele é responsável. Se você abrir o seu coração, ele vai falar com você, ele vai abrir o seu entendimento, como ele abriu dos discípulos. Porque ao ter aberto o seu entendimento, você passará a ter a mesma fé que tinha aqueles discípulos. Você passará a ter a fé que ele vai vir buscar, que ele vai vir procurar. Quem é que tem a fé dos discípulos? São esses que ele vai levar. Quem é que teve a fé restaurada nesses últimos tempos? É esse quem ele vai levar no arrebatamento. A Enciclopédia Britânica, volume 3, página 365, edição de 1910, sobre a fórmula batismal. A fórmula trinitariana e imersão da Trindade não foi usada uniformemente desde o princípio. E nem eles sempre ficaram juntos. Então, nós já falamos aqui. Em outros vídeos, você vai ver quando é que aconteceu, quando é que surgiu a Trindade, quando é que surgiu o batismo, essa defesa do batismo, nos títulos, quem é que trouxe essa doutrina, quem é que iniciou essa doutrina. Portanto, é bom estarmos apercebidos e examinando nas Escrituras o princípio dessas doutrinas que surgiram e que não têm nenhuma fundamentação bíblica. É doutrina de homem. A Enciclopédia Britânica, volume 3, página 368, edição de 1910, sobre a origem do batismo cristão. Nós encontramos em Atos 19, versículo 4, João batizando no nome do Messias que chegaria, sem o identificar como Jesus de Nazaré. A era apostólica proveu isso. Foi na era apostólica que veio essa revelação. E o uso normal durante este período parece ter sido Cristo identificando Jesus, revelando Jesus, ou no nome do Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo. Enciclopédia Britânica, edição 1910, é quem diz isso. Um dicionário da Bíblia por James Hastings, volume 1, página 241, edição de 1906. Além disso, não há nenhuma menção no Novo Testamento de qualquer um que foi batizado no nome da Trindade. Não precisa falar mais nada. Se não há, a própria enciclopédia está afirmando, não há nenhuma menção no Novo Testamento, nem no Velho, naturalmente nem no Velho, nem no Novo Testamento,
de ninguém, de alguém que tenha sido batizado no nome da Trindade. Portanto, mas mesmo assim, se você quiser procurar, fique à vontade, não é? Para fundamentar, procurar uma forma aí de fundamentar o batismo ou a doutrina da Trindade. Procure, não é? É seu direito procurar, pesquisar, quem sabe você consegue, não é? Vai ser meio difícil, mas enfim, não é? Uma história da Igreja Cristã por Passeador de Williamston, página 87, edição de 1957. Com os primeiros discípulos, geralmente o batismo era no nome de Jesus Cristo. Mais uma referência, portanto, de enciclopédia, né? Enciclopédia Bíblica, volume 1, página 473, edição de 1899, sobre a fórmula no nome de Jesus Cristo ou do Senhor Jesus. A expressão anterior é usada em Atos 2, verso 38 e 10 e capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo 48. O posterior é usado em Atos capítulo 8, versículo 16 e Atos capítulo 19, versículo 5, falando sobre as fórmulas do batismo no nome de Jesus Cristo ou do Senhor Jesus. Também temos a referência em Atos 22, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo estava falando de qual foi a ordem de Ananias que veio ter com ele, não é? Teve uma visão e então veio ter com Paulo, com o apóstolo Paulo, logo após a sua experiência com Deus no caminho de Damasco. O que está escrito lá? E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Destes destaques de todos os que vimos até aqui e das palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, não é? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, diz assim: foi Paulo crucificado por vocês? Ou foram vocês batizados em nome de Paulo? É natural que concluir que o batismo foi administrado, portanto, diante de tantos destaques e das palavras de Paulo, né? É natural concluir que o batismo foi administrado desde os mais cedos tempos no nome do Senhor Jesus Cristo ou do Senhor Jesus. Não há dúvida nenhuma com relação a isso, que o batismo apostólico é no nome do Senhor Jesus Cristo ou do Senhor Jesus. Esse é o batismo apostólico. E estas citações e muitas outras referências bíblicas provam que as primeiras confissões batismais foram única e não tripla, foram no nome do Senhor Jesus Cristo. O que se deu mais tarde, não é? Essa tripla, a doutrina, né, da Trindade, ela somente ocorreu mais tarde, tá? E nós vamos falar sobre isso aqui no canal. Há muito material aqui que você pode acompanhar, tá? Outros materiais nós vamos estar postando aqui, colocando para vocês nessa linha de divulgação da mensagem da última hora, uma mensagem que veio para nos restaurar a fé apostólica. Outras referências bíblicas você encontra aqui abaixo desse vídeo. Nós vamos deixar aqui uma série de outras referências bíblicas a respeito do batismo apostólico para que você possa, desde esse primeiro vídeo aqui no canal, fundamentar a sua fé, acompanhar com a sua Bíblia, examinar com a sua Bíblia tudo que você vai encontrar aqui. Tudo que você vai encontrar aqui será a partir de referências bíblicas, você vai poder, e nós indicamos para que você examine as Escrituras, compare com a Bíblia tudo que for dito aqui, e como dissemos, se você, como aqueles discípulos, sente que você está descontente onde você está,
você está procurando algo, como aquela multidão estava, mas muitos daquela multidão que acompanhava Jesus se foram, sentiram-se incomodados, confusos, porque não entendia nada e foram embora. E os discípulos, aqueles poucos, uma quantidade menor, mesmo que não conseguiam entender muito bem, mas eles percebiam dentro dele que a sede deles não era somente pelo pão, não era somente pelas bênçãos, não era somente pela cura, não era somente pela libertação, mas eles queriam a palavra. Então eles ficaram com Jesus. Então, se você está na mesma condição, se você não ama Jesus só porque ele te dá bênçãos, só porque ele te dá cura, só porque ele te dá prosperidade, só porque ele te dá só que ele te abençoa aqui no natural, no material, se não é só isso que você quer de Jesus, se você quer como aqueles discípulos, você deseja mais, você deseja a palavra, você deseja alimentar a sua alma, então você está no caminho certo. Continue aqui com a gente, continue aqui conosco, continue acompanhando as postagens que nós vamos fazer nesse canal e comece a fazer aquilo que aqueles discípulos faziam. Comece a falar com Jesus, comece a falar com Deus e pedir para que ele abra o seu entendimento. Foi isso que eles pediram e ele atendeu. E ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Ele pode fazer a mesma coisa com você hoje. Ele deseja fazer isso com aqueles que têm essa semente, esse desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, se você está nessa condição, você está no caminho certo. Ore, peça a Deus que te ajude a compreender as Escrituras, as referências do batismo apostólico, as referências que indicam a necessidade de um profeta para este tempo, de um mensageiro para esse tempo, que restaura todas as coisas, que nos restaura a fé apostólica. Faça isso e estamos certos que Deus vai atender o seu clamor, vai atender o seu desejo, vai atender a sua necessidade espiritual de ter a sua alma alimentada. Porque somente a palavra de Deus é que alimenta a nossa alma. Você certamente já é inscrito no nosso canal, porque você está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo na entrada do canal, você já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, nós indicamos que você se inscreva, para que possa receber toda a comunicação, toda a postagem que nós colocarmos aqui, você seja avisado. E você também pode falar conosco. Nós falamos sobre isso lá no vídeo de apresentação. No topo do canal tem lá um botão, no cabeçalho do canal tem um botão Fale Conosco. Qualquer dúvida, qualquer pedido de informação que você precisar, ou mesmo literaturas da mensagem da última hora, da mensagem da palavra original, dessa mensagem que nos restaura a fé apostólica, você pode solicitar ali conosco que nós enviaremos a você gratuitamente com o maior prazer. E o nosso objetivo é encontrar a cada dia um novo eleito, aquele que tem, ou que pelo menos deseja receber, ter a mesma fé dos apóstolos, a fé apostólica, aqueles que terão essa fé restaurada para que quando Jesus vier pela segunda vez, na sua segunda vinda, ele possa levar esses que têm a mesma fé de quando ele ascendeu. A mesma fé daqueles apóstolos que estavam com ele quando ele subiu e ele deixou a promessa que ele voltaria e levaria aqueles que tivessem ouvido o que ele mandou fazer lá em São Mateus capítulo 28 e 19. Então, ficamos por aqui desejando que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração e nós nos falamos em breve através aqui dos nossos vídeos, do nosso material, se você desejar, através do nosso Fale Conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Até breve.